É isso aí, essa vinhetinha linda já chama aqui o nosso momento esportivo. E o craque Billy Lima. Tá. Tudo bem com você? Graças a Deus. Tá com frio, rapaz? Um pouco, viu? Esse frio aqui tá trazendo uma friaca pro Galo, pro Cruzeiro? Não, né? Os dois estão que estão, hein? A segunda-feira amanheceu bem agradável na temperatura, mas no Atlético e Cruzeiro tá meio assim, um pouco pra lá e um pouco pra cá. Falando de Cruzeiro, o Cruzeiro arrebentando. Melhor ataque do campeonato. Vice-líder com 28 pontos, né? Só tá atrás do Botafogo, que tem 29 pontos. Mas o melhor ataque, cara, 31 gols e arrebentando aí, só goleada, 5-1 agora. Verdade. Vem naquela briga ali com o Botafogo, hora é Cruzeiro, hora Atlético, assume ali a primeira posição, mas essa briga vai durar bastante tempo, porque o Cruzeiro vem com um time também forte, né, fazendo muitos gols, tanto que fez 5 gols contra a equipe do Vitória, e o Botafogo também vem ganhando bastante. Foi no sufoco ontem contra a Portuguesa, mas depois fez aqueles 2 gols no finalzinho ali, acabou transferindo a liderança para o Botafogo. Mas o Cruzeiro vem muito bem, o ataque está fulminante, está com artilharia pesada, não tomou conhecimento do time baiano e acabou fazendo aqueles 5 gols que, na minha opinião, poderia ter sido até 6, 7, né? Sim. Abusou de perder muitos gols. E o Vitória acabou fazendo um gol ali num pênalti que o Dedé, meio atabalhoado, cometeu esse pênalti no centroavante do Vitória, que acabou batendo. Ali é aquele bala de troco, né? Deu uma balinha de troco, né? Deu um troco. O Galo empata 0-0 com o Inter lá. O resultado bom, teoricamente, porque foi lá e lá sempre quando você pega o Internacional em casa é difícil. Mas teve um péssimo destaque, que foi a estreia do Fernandinho, que expulso aos 30 minutos logo, né? Teve um positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Porque o positivo foi que o Fernandinho conseguiu estrear na vaga do Dátulo, que não podia jogar contra o Internacional por ser jogador do Inter emprestado ao Atlético, mas aos 36 minutos ele cometeu uma falta no Jorge Henrique, que na minha opinião também não seria tão assim para cartão vermelho, porque se você olhar na expressão do jogador, ele não tem intenção de atingir o rosto do Jorge Henrique, por ser baixinho ali e ficar na posição do braço, do cotovelo, o juiz entendeu que ele merecia cartão vermelho e vai desfalcar o Atlético na próxima partida. Não só ele, como também o Vitor, que tinha um cartão amarelo e entrou numa confusão ali com o juiz no final do jogo, recebeu mais um amarelo seguido do vermelho, também desfalca o time. E Ronaldinho, que não é bobo, um jogador experiente, recebeu o terceiro cartão amarelo, porque contra a Portuguesa não precisa dele em campo, certamente, porque a Portuguesa é muito fraco, então ele vai descansar mais um fim de semana. Né? Agora o Galo precisa tomar cuidado com esse jogo contra a Portuguesa, para não dar, porque o Campeonato Brasileiro passado foi a mesma situação. Ia lá com os grandes, arrebentava nos pequenos, tropeçava assim, com empates bobos. E a Portuguesa agora é obrigação de ganhar. Mas um destaque bom, o Fernandinho é um jogador bom, né, Billy? Ele só tá aí nessa euforia de estreia, mas é um bom jogador. No São Paulo, ele se destacou pela esquerda ali, mesma situação que o Bernard, trabalha ali e joga, um pouquinho menos de habilidade, eu diria, mas mais força. Inclusive, a forma dele jogar é até melhor do que a do Luan, porque o Luan, que teoricamente viria substituir o Neymar, o Bernard, aliás, não consegue jogar igual o Bernard estava jogando. Ele recua muito, ele não consegue abrir mais muito pelas pontas, ele volta, às vezes corre demais e não consegue desenvolver a jogada. Então eu acho que o Fernandinho entrando ali nessa posição, trabalhando melhor com seus companheiros ali, pode assumir sim essa vaga do Bernard e dar muita alegria à torcida do Atlético aí, que tá precisando já, né? Tem 2 destaques aqui, até antes de falar um pouquinho sobre esses times que estão na Libertadores, aquela coisa toda, que é Corinthians e outro São Paulo. Por quê? São Paulo na draga, né, velho? Meu pai do céu, tô orando, mas tá difícil a situação. Um azar, daqueles azares assim que você conhece só uma vez no ano, aquela sorte de rebaixamento, né, que fala, verdade, né? É o azar de quem vai ser rebaixado. São Paulo tá a passos largos pro rebaixamento, porque se não reagir a tempo, o caldo vai entornar, né? O São Paulo é uma equipe grande, todo mundo sabe, nunca foi rebaixado para a segunda divisão, caminha a passos largos para isso. Se não tiver uma atitude dentro e fora de campo, eu acho que se mantiver da forma que está aí, perdendo pontos que seriam essenciais, que vai precisar lá na frente, vai para a segunda divisão. Então, e um pênalti tem que jogar muito. Tinha que converter esse pênalti contra o Flamengo. Lá o jogo, na casa do Flamengo, teoricamente em Brasília, mas na casa do Flamengo, que o mando era do Flamengo. E lá também, tinha uma nega rixa flamenguista, tinha muita gente lá, mas não devia ter perdido esse pênalti. Agora, o Paulo Autuori parece que já deu uma cara boa pro time.
Mas que legado bonito deixou o Ney Franco, hein? O Autuori é o seguinte, ele está tentando montar uma equipe. O que precisa agora é fazer esses jogadores jogar, porque entrar em campo com 11 e não jogar futebol não vai resolver o problema. Eu achei que o Rogério Ceni deu uma pipocada, às vezes ele conversa demais e age de menos, porque naquele pênalti, mesmo ter perdido alguns pênaltis em partidas anteriores, ele deveria ter batido esse pênalti, porque certamente ele bateria com mais facilidade. Sim. Não o Jadson, que bateu em cima do Felipe ali, com aquela facilidade de fazer defesa, um goleiro de quase 2 metros de altura. Eu acho que o Rogério Ceni deveria ter batido esse pênalti. Agora, a gente tem que falar do Corinthians também. Apesar do Corinthians ter a melhor defesa do campeonato, e diga-se de passagem, isso é histórico, é um feito histórico. O Corinthians tem 8 gols sofridos, é isso? Não, 6 gols sofridos. É a melhor defesa. 6 gols sofridos. A melhor defesa. Mas que garfada do juizinho pra cima do Corinthians ontem, rapaz. O Corinthians continua tendo esse apito amigo? Sim, o Corinthians você não pode deixar chegar. Que isso, Depois cara? Que chegou, meu filho, já era. E vai chegando aos poucos aí, esse golzinho, são 3 pontos que o juiz marcou, né, na tabela pro Corinthians. Porque, na minha opinião, não foi pênalti. E se isso foi pênalti, tem que rever a regra da arbitragem. Porque eu já vi vários lances iguais àquele que o juiz não marcou pênalti. Então eu acho que a partir de agora os clubes devem cobrar aquele tipo de lance como pênalti, porque na minha opinião não foi pênalti. Mas se tratando de Corinthians, então a gente tem que entender que foi pênalti, que valeu 3 pontos e que o Corinthians está chegando para ser campeão de novo. Não, palavras de Danilo. Ele falou assim, se o juiz marcou, foi pênalti. Ah, faz favor, né? Pra você ver, né? A sinceridade do próprio jogador. Corintiano, viu? Olha, hora pra vocês irem pro céu, viu? Bom, pra gente terminar esse Brasileirão, tá bem, um brasileiro bem atípico, porque são os times paulistas todos ali, no seu Corinthians que agora entrou no G4, que essa ajuda, essa mãozinha do juiz, né? Enfim, entrou no G4, mas os times paulistas passando um pouco de vergonha, Palmeiras na segundona. São 4, né, equipes já na parte de baixo da tabela. Time do Rio, só o Botafogo arrebentando, mas muito parelho ainda, né? Botafogo, Cruzeiro, Grêmio, o próprio Atlético Paranaense estava lá em cima, o Curitiba desceu agora, ainda tá o próprio Vitória, né, que perdeu pro Cruzeiro, tinha totais e reais chances de entrar no G4, mas acabou esbarrando aí nesse ataque poderoso do Cruzeiro e não conseguiu. Isso bom, né, que tirou um da frente ali do Cruzeiro e ele briga mais agora contra esse Botafogo, que tá muito forte. Viu? Agora um destaque agora que a nossa diretora Thaisinha colocou aqui agora, é que o Adilson Batista, tão conhecido por vocês, acabou de ser demitido ali pelo Figueirense. Ontem foi demitido pelo Figueirense lá na segunda divisão, em qual o Palmeiras está levando de braçada também a segunda divisão, vai com certeza subir. Muito fácil. O Amériquinha também trabalhando para chegar no G4, né? América e o Boa, né? Vamos engrandecer aí a campanha do América e o Boa, que recentemente estava na 14ª posição, hoje é o 6º colocado com 26 pontos, a mesma pontuação que tem o América. O América perdeu a chance no sábado de entrar no G4 quando empatou em casa com o América de Natal. Então vamos começar a ter uma briga caseira ali entre Boa e América. Então é bom os dois ficarem de olho para poder vencer os jogos que tem pela frente, lembrando que o América tem um jogo a menos contra a Chapecoense, que esse jogo deve ser realizado mais para frente, e se vencer será muito importante. Vem com tudo, a Chapecoense. Exatamente, então tem que correr atrás desses 3 pontos e torcer aí para que o Boa também entre no G4 e tenhamos mais 2 mineiros legal, na briga. Imagina, seria 4 mineiros na primeira divisão, acho que nunca aconteceu, né? Ou aconteceu já? Que eu me lembre, não. A gente pode até olhar para a próxima semana e estar comentando sobre isso, mas eu acho que nunca esteve tão foi lá atrás, recheado lá de mineiros. Exato. Bom, para fechar a conversa agora, Copa do Brasil, Flamengo e Cruzeiro, Atlético e Botafogo. Esse é o clássico que sempre dá o que falar, Atlético e Botafogo. Dizem as más línguas, essas más línguas mesmo, que falam que o Atlético é freguesaço do Botafogo. Como o Cruzeiro foi muito considerado freguês do São Paulo, mas acabou com essa graça aí, esse ano já deixou e avisou que até o Cruzeiro passou por cima do São Paulo. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre esses jogos e também sobre esse calendário terrível, cara, que tem o futebol brasileiro. É Copa do Brasil, agora a Copa Libertadores, quem jogar Libertadores joga a Copa do Brasil, Sul-Americana, Paulista, o regional, né? Paulista, o Mineiro e também o brasileiro. Parece que o calendário brasileiro é montado mais em função do calendário europeu. Quando eles estão de folga lá, tá todo mundo trabalhando aqui. Até para facilitar também as janelas de transferência, porque futebol você sabe como rola muito dinheiro. Se as janelas são iguais, então não batem, né? Então, por isso eles já fazem essa tabela, esse calendário combinando com a Europa. Em relação ao Cruzeiro e Flamengo, que joga na quarta-feira no Mineirão, a expectativa é de casa cheia. O Mineirão vai estar lotado, vai estar bonito, a torcida do Cruzeiro realmente vai apoiar e vai ser um clássico daqueles para inesquecível. O Cruzeiro já foi campeão sobre o Flamengo em 2003, na própria Copa do Brasil, já eliminou o Flamengo da Copa Libertadores, lá dentro da pré-Copa Libertadores, dentro do Mineirão.
dentro do Maracanã, então vai ser um jogo muito importante, muito equilibrado, e eu ainda aposto numa vitória muito boa do Cruzeiro, porque a equipe do Cruzeiro vem mais montada do que a do Flamengo, que ainda vem com vários garotos ali, tentando dar aquela estruturada. Em relação ao Botafogo e Atlético, chegou a vez do Botafogo do Atlético dar o troco no Botafogo, porque em edições anteriores sempre o Botafogo levou a melhor, mas o Botafogo vem com um time muito forte, então o Atlético tem que ficar de olho. E para esse jogo, muito equilibrado, eu acho que o Atlético vai ter que jogar muito, porque o jogo é fora de casa, e depois volta para decidir no Independência. Então, se ele conseguir tirar um empate lá e a decisão dentro de casa, já está ótimo. Bom, uma pergunta, uma resposta. Destaque do Cruzeiro. Eu acho que o destaque do Cruzeiro vem sendo mesmo o ataque, talvez ali... Um jogador. Eu acho que o Goulart, apesar de perder muitos gols, ele vem ali pela meia e consegue jogar bem. Apesar de que tem hora que eu fico um pouco chateado com ele, porque erra muitos gols na cara, mas para mim tem sido mais destaque. Destaque do Flamengo? Do Flamengo hoje, eu acho que fica mais para o Felipe, porque os meninos que vêm na frente ali, com exceção do Elias, que tem experiência, né? Eu acho que o Elias e o Felipe são Botafogo, vamos perguntar, Sidorf na cabeça. Atlético? Do Atlético hoje, é difícil você tirar um destaque, porque o Vitor vem jogando muito bem, assim como ele jogou lá no Sul. O Ronaldinho, que está começando a voltar, jogou bem também, mas tem o retorno do Tardelli, que para mim é o melhor jogador do Atlético. E o Jô, que pode também marcar. Pode fazer a diferença. Billy Lima, portal do torcedor.net, obrigado pela sua participação, você sempre arrebenta. Sempre. Dias melhores pro meu São Paulo, tá? Vai orando, pelo amor de Deus, tá? Vamos Tomara, orar. porque senão... Deixa o pastor Jean conversar lá agora, vamos daqui, vamos orar junto, vem cá, vamos orar pro São Paulo. Deixa lá o Jean.